Vamos conversar com o advogado Dr. Marcelo Santos. É um fato que impactou a sociedade picoense, aconteceu em Picos envolvendo o mecânico Francisco José César do Nascimento. Esse acidente aconteceu nas proximidades do Estádio Municipal Elvídio Nunes. É uma obra não sinalizada a causadora desse acidente. Quais são as implicações de natureza jurídica que esse evento pode ter, doutor Marcelo? No período absolutista, fazendo aqui uma breve incursão histórica sobre a evolução do Instituto da Responsabilidade Civil da Administração Pública, do Poder Público ou do Estado, na época do absolutismo havia aquela presunção de que o rei não errava, que o rei era infalível, então ninguém questionava as atitudes do soberano, do imperador. Com o advento dos regimes democráticos, o Estado, o Poder Público, a administração, passou a ter responsabilidade por seus atos em relação a terceiros, atos de gestão e pelos respectivos danos causados a terceiros no exercício de suas atribuições. Então, hoje o Estado, o Poder Público, a administração, à luz do direito civil e constitucional, ele equipara-se ao particular nesse aspecto. Então, na Constituição Federal do Brasil, você me perguntou sobre as implicações. De um modo geral, a Constituição brasileira estabelece que vigora no nosso sistema jurídico brasileiro a teoria da responsabilidade objetiva do Estado na modalidade do risco administrativo. Não há mais necessidade de a pessoa vitimada, qualquer que seja o dano, por obra, qualquer outra manifestação do poder público, que ela prove de início ou necessariamente a culpa ou dolo, a responsabilidade da administração pública. Há uma presunção de culpa, culpa no sentido amplo, de responsabilidade. A Constituição diz que devem seguir essa teoria as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Consta que o local estava mal iluminado, aí é uma competência do Poder Público Municipal, e que também não havia a sinalização mínima adequada, cones, cavaletes, faixas. Então, extraoficialmente, a GESPISA pronunciou-se no sentido de canalizar essa responsabilidade para o município, alegando que a via estava mal iluminada. O município, por sua vez, resguardou-se e não oficialmente, nós não temos ainda um laudo pericial, nós não temos ainda um relatório inquisitorial, o inquérito ainda, até onde sabemos, não foi aberto, porque é muito cedo ainda para isso, constam apenas 2 dias desde o episódio. De um modo geral, é uma situação clássica de responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, uma obra pública realizada por um ente personificado, que é o Estado, através da sua concessionária GESPISA, e provavelmente, aí isso vai ser constatado no bojo da investigação, provavelmente ali deveria também existir uma empresa terceirizada, uma empreiteira, porque a imagem de um veículo, de um caminhão, com o logotipo e a legenda, a cartela abaixo do brasão do governo do Estado, atribuindo a obra à GESPISA. É um caso típico de responsabilidade objetiva, em que um particular sofreu um dano, no caso, um dano gravíssimo, que foi a perda da própria vida, em consequência de uma obra que estava sendo realizada no local, cujos destroços foram ali deixados de maneira negligente, e somado a todas essas nuances, isso é muito importante para a investigação, esses detalhes, má iluminação, ausência de sinalização, o fato é que uma vida foi ceifada em razão desse descaso do poder público. É um caso típico de responsabilidade objetiva e à luz da teoria do risco administrativo, segundo a Constituição brasileira, no momento oportuno, obviamente, através do procedimento adequado, o poder público, esse leque de competências, aí pode haver competência concorrente entre o município e o Estado do Piauí, mas o fato é que não se cogita, nesse primeiro momento, de atribuição de responsabilidade, há uma presunção de responsabilidade por parte do poder público. Então nós vamos aguardar aí o desenrolar do procedimento oficial realizado pela autoridade policial, vamos ver, isso vai depender de uma série de fatores, do que foi constatado, do que foi relatado no laudo pericial, cadavérico, enfim. Picos não dispõe de uma delegacia especializada em acidentes de trânsito, mas há uma estrutura policial, uma central, por sinal muito próximo, o episódio aconteceu próximo à central de flagrantes. Então, nosso tema aqui é a responsabilidade civil objetiva do Estado e, em linhas gerais, esse foi o cenário do episódio ocorrido no último
sábado à noite. Aí está a imagem da vítima, Francisco José César do Nascimento, conhecido popularmente por Calango, e aqui tem a imagem, inclusive, do senhor com ele. Pois bem, Erivan, não só comigo, mas acredito que com 90% dos munícipes aqui da cidade, o Calango tinha fotos e vídeos, porque era uma pessoa realmente cujo mote, cuja palavra de ordem era alegria, sempre muito alegre, sempre muito espontâneo, muito prestativo. Então a gente fala que, lamentavelmente, nosso querido Calango teve que ser instrumento educativo para todos nós. Nós falamos aqui recentemente sobre a situação do Rio Guaribas, de abandono, de morte praticamente do Rio Guaribas em todos os aspectos. Falamos também de outros temas. Isso chama atenção a participação, a manifestação não só de cidadãos conscientes, como de profissionais. Em relação ao episódio aí, nosso Francisco César Calango, nosso colega de profissão, Dr. Gleuton Portela, também se manifestou. Eu estou aqui radicando tudo que ele disse, porque era também amigo Francisco César do Calango, Dr. Gleuton Portela. Finalizando aqui a nossa abordagem técnica. A identificação do agente ou dos agentes, e sem dúvida alguma, são agentes que compõem a estrutura da administração pública. Pode haver uma culpa concorrente do município com o Estado, isso vai depender da investigação policial, da produção dos elementos técnicos periciais estritamente necessários. Envolve também uma investigação, a conclusão acerca da conduta, que muito claramente se conclui que foi uma conduta omissiva, A administração ela responde objetivamente por ação ou por omissão. Está caracterizada a omissão, popularmente chamada de negligência, de descaso, e envolve também, por último, a conclusão acerca do tipo de responsabilidade, qual é a natureza da responsabilidade, que trata-se de uma responsabilidade extracontratual. Quando a administração tem um vínculo contratual, por exemplo, à luz da lei de licitações, essa responsabilidade é disciplinada pela lei de licitações, mas no caso era um cidadão comum, um transeunte, um administrado, um cidadão, munícipe, que por ali transitava e se deparou com essa situação de descaso, de negligência, e fatalmente foi a óbito, por conta de não prever naquele instante, naquele cenário de escuridão, de ausência de elementos identificatórios da obra, que poderia se deparar com um obstáculo de tamanha monta. Então, juridicamente está tudo muito bem configurado. Porém, nós temos que aguardar o trabalho das autoridades policiais e demais outras habilitadas, legitimadas, para que ao final a gente possa realizar um comentário mais abalizado